vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. Nosso querido e saudoso irmão Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, nos deixou inúmeras lições, uma quantidade enorme de livros, se eu não me engano, mais de 430 livros, e eu localizei aqui uma contribuição muito singela dele, mas assim, que eu achei de forma muito profunda para nós, para todos nós, quando a gente fala naquele famoso quesito da reforma íntima. Então ele nos deixou 20 exercícios para a reforma íntima. Então eu vou ler quais são os exercícios e depois eu vou comentar sobre alguns para a gente poder refletir. Número 1. Executar alegremente as próprias obrigações. Número 2. Silenciar diante da ofensa. Número 3. Esquecer o favor prestado. Número 4. Exonerar os amigos de quaisquer gentilezas para conosco. Número 5. Emudecer a nossa agressividade. Número 6. Não condenar as opiniões que divergem das nossas. Número 7. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Número 8. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Número 9. Treinar a paciência constante. Número 10. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as nossas dores. Número 11. Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Número 12. Desculpar sem desculpar-se. Número 13. Não dizer mal de ninguém. Número 14. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Número 15. Alegrar-se com a alegria dos outros. Número 16. Não aborrecer quem trabalha. Número 17. Ajudar espontaneamente. Número 18. Respeitar o serviço alheio. Número 19. Reduzir os problemas particulares. E a 20ª questão, servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Então são 20 exercícios para a reforma íntima. E não tem como a gente elencar qual que é o mais importante e qual é o menos importante. Eles simplesmente foram colocados numa sequência, mas assim, todos são importantes. São exercícios para a reforma íntima. E o que vem a ser a reforma íntima? A reforma íntima, ela trata da nossa transformação. A reforma íntima, ela nos convida a pensar sobre nós. Por isso ela é reforma íntima. A reforma íntima é a nossa maior envergadura. Por quê? Os nossos braços, a nossa palavra, juntos ali eles podem ser curtos para chegar até o outro, mas são extremamente longos para chegar até o nosso próprio interior. O que eu estou tentando dizer? Nós temos a envergadura, o alcance de chegar muito longe dentro de nós mesmos. Mas muitas vezes as nossas opções são apontar o dedo para o nosso exterior, para pontuar que o amigo A poderia mudar e ser daquele jeito, o amigo B poderia se modificar naquele quesito, o amigo C deveria ter mais paciência, por exemplo. Mas nós não temos alcance ou envergadura sobre aqueles que estão ao nosso redor. Nós não temos a ascendência necessária para transformar aqueles que dividem o caminho conosco. Mas nós temos um
enorme poder, uma enorme envergadura para nos transformar, para nos modificarmos. Nós conseguimos ali ler essas 20 questões e nós precisamos pegar esses exercícios e trazer para nós. Que nós devemos, nesse caso, ser o nosso alvo, porque nós somos a nossa maior envergadura. Nós conseguimos nos atingir, né, nos auto-atingir de forma longa. Como? Para dentro. E cada coisa que nós conseguimos transformar em nós, cada falha que nós conseguimos corrigir, e dali sair aquela energia que estava sendo jogada ali, né, direcionada para a falha, se nós conseguirmos agora pegar aquela energia e direcioná-la para algo que seja a favor, tanto nosso como daqueles que dividem o caminho conosco, nós já estaremos além de estarmos ali fazendo a reforma íntima, já estaremos fazendo a transformação que nós podemos fazer no mundo que está ao nosso redor, com aqueles com os quais nós dividimos o caminho. E como seria isso? Pela nossa postura, pelo nosso exemplo, pela nossa modificação, pela nossa transformação. Então, o que eu gostaria que ficasse bem claro na nossa conversa de hoje? Nós temos pouquíssimo alcance para transformar aqueles que dividem conosco o caminho. Mas nós temos uma envergadura enorme para nos auto-transformar. Nós podemos fazer isso, nós conseguimos fazer isso. E lendo essa grande ajuda que o nosso amigo nos deixou, né, o nosso irmão Chico Xavier, eu marquei alguns ali que eu achei, como eu falei, todos são importantes, mas tem alguns que saltam aos nossos olhos. Então, logo no número 1, ele colocou: executar alegremente as próprias obrigações. Se cada um pegar aquilo que lhe cabe fazer e executar a sua função com alegria, com gratidão por ter aquele trabalho, por ter aquela função, por ter que conduzir alguém, por ter que fazer alguma coisa para que algo fique melhor, se nós estivermos alegres, felizes, fazendo aquilo que nós temos que fazer, tudo vai convergir para aquilo dar certo. Porque começou certo, começou com a nossa alegria de poder servir. E quando a gente fala de alegria, não tem como a gente estar alegre sem também a gente estar grato. Nós estamos gratos por quê? Porque nós podemos servir. Então, por isso nós temos que executar com alegria as próprias obrigações. Pulei ali para número 5, emudecer a nossa agressividade. Como todos nós, a nossa grande maioria, ou a maioria de nós, não tem muito depurado o autoconhecimento, então nós não nos conhecemos. Então a gente percebe que em determinadas situações a agressividade brota, né? Alguma coisa que nos deixou ali, que foi contra os nossos princípios, que feriu ali aquilo que nós chamamos de princípios, nós às vezes, ou grande parte das vezes, a grande maioria de nós não consegue conter ou emudecer a agressividade. É mais ou menos, bateu, levou. Ação-reação. Mas nosso irmão está nos orientando para que nós emudeçamos a nossa agressividade. Seria o quê? Aconteceu algo que seja desconforme, que nos deixou descontente, por que nós temos logo que reagir com a agressividade? Por que nós não procuramos primeiramente entender o que aconteceu? O nosso maior impulso é a agressividade, é a defesa, não só a defesa física, também a defesa na palavra. Nós não conseguimos em nenhum momento pensar que aquela situação, aquele algo que chegou desconforme para nós, ele foi pronunciado por alguém que estava no momento de infelicidade. Então, se nós já conseguimos colocar isso aí na nossa
nossa caixinha de ferramentas, vamos dizer, ao invés de tirarmos da nossa caixinha a ferramenta pontiaguda, cortante, agressiva, mesmo que seja através das nossas palavras, nós já conseguiríamos respirar, porque nós estamos emudecendo a nossa agressividade. Então, antes do retorno, antes do impulso, por que não a gente, que tal, né, nós executarmos ali o exercício de inspirarmos e expirarmos antes de qualquer reação? Então, o nosso cérebro, quando está oxigenado, ele pensa muito melhor. Então, quando nós recebemos essa preciosa informação, né, para que nós emudeçamos a nossa agressividade, o primeiro passo que nós podemos fazer para que isso aconteça é justamente inspirar calmamente e expirar. E nesse tempo a gente já consegue fazer ali uma primeira leitura diferente daquela que faríamos antes de inspirarmos e expirarmos. Nós já teremos ali contido a nossa agressividade. Já seria um mecanismo. O número 6, não condenar as opiniões que divergem da nossa. Isso é desde o princípio dos tempos, não seria diferente. Nós estamos no ano de 2021, onde passamos por momentos delicados nos cenários de todos os países, e nós falamos unicamente do nosso país. Então, nesse momento delicado, também temos opiniões que são divergentes. Opiniões que sejam contrárias, mas nós temos que ter o quê? O respeito. Nós temos que respeitar a opinião que diverge da nossa opinião, porque isso nos tira aquele posto que nós alçamos sem saber se nós temos direito a ele. Qual seria esse posto? De julgadores e também de donos da verdade absoluta. E dono da verdade absoluta, somente Jesus, somente nosso Pai, somente os espíritos iluminados, os espíritos de luz, os espíritos puros, mas elencando primeiramente Deus nosso Pai é o sabedor de todas as coisas, é o dono da verdade. Então que nós consigamos fazer exatamente o que Ele está nos orientando. Não condenar a opinião do outro, porque ela diverge da nossa opinião. Que nós consigamos ter a paciência de ouvir, porque Ele enxerga através ou a partir do conhecimento que Ele tem. E talvez Ele saiba de algo importante que você não sabe, ou que nós não saibamos. E talvez nós saibamos de algo extremamente importante que Ele não sabe. Então é como se as opiniões fossem receitas. Às vezes nós temos ingredientes em nossa receita que o outro não tem. E o caminho também acontece de forma inversa. Ele tem alguma informação ou algum ingrediente que eu não tenho, ou que nós não temos. Então que nós consigamos ter mais paciência para ouvir as opiniões dos outros sem condenar. Ouvir não quer dizer que a gente concorda. Ouvir quer dizer que nós estamos trabalhando a nossa educação para ouvir algo que seja totalmente diferente daquilo que a gente pensa. Qual o problema? Nenhum. E assim nós estaremos sempre fazendo um caminho de paz em todos os lugares onde nós precisarmos passar. Gostei da 10 também. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar as nossas dores. Diariamente, nós passamos por situações assim. Alguém chega até nós para conversar sobre algo, no nosso vocabulário vulgar, né, para reclamar sobre alguma situação que lhe acometeu ou que lhe acomete. E na primeira possibilidade que a gente tem, nós temos aquela famosa frase
que quebra a conversa ali, né? Você não sabe o que aconteceu comigo. Então o amigo ou o irmão chega para falar para a gente sobre uma dor e no primeiro momento nós queremos já falar que a nossa dor, aquela que nós lembramos enquanto conversávamos ou enquanto ouvíamos os relatos ali, ou o relato do outro, que a nossa dor é extremamente maior. Nós queremos sempre dizer que nós sofremos mais. Nós queremos sempre dizer que você não viu nada ainda. Isso aí que se passou, nossa, isso aí é fichinha. Porque nós estamos querendo biografar as nossas dores para que o outro também saiba. Então nós estamos falando hoje de exercícios para a reforma íntima. Então tem jeito de nós efetivarmos ali a transformação que nós precisamos fazer. Se tem até exercício para a reforma íntima. Então nós temos ferramentas para poder fazer essa transformação. E nesse caso ali, que quando alguém chegar para falar algo que está ali trazendo desconforto ou dor, que nós simplesmente ouçamos ali o que ele tem a dizer. Com paciência. Sem falar para ele que, nossa, você não viu nada. Você não sabe o que eu passei. Na número 13, não dizer mal de ninguém. Também isso tudo é o nosso hábito. Se dois estão juntos, vamos pensar assim, se dois estão ali num bolinho conversando, eles estão falando mal do terceiro. Se o número 3 chega, 1, 2 e 3 vão falar mal do quarto, porque está ausente. Aí o quarto chegou, o 1, 2, o 3, o 4 e o 5 vão falar mal do 6, porque ele não está presente. Então, para que nós não tenhamos esse hábito de falar mal das pessoas, porque é uma coisa que nós estamos emanando e emitindo contra aquela pessoa vibrações que são ruins, e ele não está ali para se defender, para falar qual foi o motivo porque ele fez determinada ação. Por exemplo, ele não está ali para argumentar conosco, então nós ficamos sempre atirando contra ele. Então é uma outra dica extremamente importante. Na número 14, buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Se nós estamos reencarnados no mundo de provas e expiações, é porque nós somos imperfeitos. Então, assim, seria pouca inteligência nossa buscar dentre nós a perfeição. Seria uma perda de tempo nós tentarmos montar um seleto grupo de amigos que sejam perfeitos. Não tem como fazer. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, que nós consigamos, dentre esses amigos, esses irmãos que dividem conosco o caminho, porque para eles também nós somos imperfeitos. Quem nos coloca no patamar de perfeição somos nós mesmos, que entra o nosso orgulho, a nossa vaidade. Então nós achamos assim, que tudo o que nós fazemos é perfeito, mas o que o outro fez está com defeito. Aquilo lá está errado. Ah, não gostei daquilo. Por que nós não, seguindo a dica, né, a orientação do nosso irmão Chico Xavier, por que nós não buscamos a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência, sabendo que eles são imperfeitos também? Olha que bacana. Se eles são imperfeitos, vamos trabalhar com a melhor parte deles, sabendo que em algum momento eles vão falhar, ou eles são passíveis de falhas. Assim como nós somos também passíveis de falha. Então vamos sempre assim, qual que é a melhor parte? Eu vou trabalhar na melhor parte. Vou trabalhar na melhor parte, não vou me preocupar com a imperfeição do outro, até porque nós já falamos aqui hoje, a nossa maior envergadura é em nós. Se o outro é mais ou menos perfeito ou é totalmente imperfeito, eu não tenho envergadura para modificá-lo. Então eu tenho que trabalhar nesse mais ou menos perfeito ou na imperfeição dele, a melhor parcela que ele tiver e colocar luz ali sobre a melhor parcela, para que eu possa extrair dali o melhor dele. Então é a orientação extremamente preciosa. E a número 20,
servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Quer dizer, quando a enfermidade nos visitar, se tiver que acontecer, que nós continuemos a servir de boa mente, que nós continuemos nos doando de boa vontade para que os trabalhos aconteçam, para que nós consigamos ali, através desse pensamento forte, né, servir de boa mente, quando a enfermidade nos ferir, para que a gente não seja agressivo, para que a gente não desconte nas pessoas algo que está somente em nós. Se é o momento ali da enfermidade, da doença ou da dor, o que o outro tem culpa? Por que eu tenho que ser agressivo com o outro, né? Tenho que servir de má vontade e de má mente, como está dizendo ali na informação, porque eu estou sentindo dor. Por que eu não posso pegar aquela dor que eu sinto e transformá-la em algo que seja útil para o outro? Seria o quê? Eu pegar uma energia que eu estou empenhando ali, impregnando na minha dor, que é somente a minha dor, e direcioná-la para que eu possa ajudar, para que nós possamos ajudar o outro, que não tem nada a ver com a minha dor. As dores são particulares. Então eu não tenho que descontar em A, em B, em C, naquele que está próximo, naquele que está longe, algo que é meu, algo que me visitou. E o principal, se me visitou, é porque eu tenho algum merecimento, né, ali naquela dor. Então que nós consigamos pegar esses 20 exercícios para a reforma íntima e fazer delas aquilo que a gente sempre gosta de comentar. Somos todos imperfeitos, mas mediante tantas informações que nós temos para fazer a nossa própria melhoria, por que nós não podemos ali, né, durante o nosso dia, dar uma verificada ali nesse vídeo, por exemplo, onde eu elenquei, conforme a orientação do nosso irmão Chico Xavier, 20 exercícios para a reforma íntima. E verificar nesses 20 itens que a gente recebeu aqui nessa oportunidade, qual que eu posso fazer agora? Ah, não, mas 20 é muita coisa. Se a gente for olhar, é um número expressivo. Mas por que eu não posso ler e realmente ver o que eu já consigo fazer? Talvez daqui a algum tempo eu tenha 18 para dar conta, mas eu já fiz 2. Mas essa ordem só vai decrescer se nós começarmos a proposta que o nosso irmão nos deixou aqui de fazer a nossa reforma íntima. Então, cada item desse que nós conseguimos ticar, né, feito, riscar da nossa lista, nós teremos realmente conseguido uma evolução importante para nós. Então, que nosso bondoso Jesus nos ajude, que nós possamos estar sempre ligados ali, sintonizados com nossos mentores espirituais, pedindo a eles o quê? A força necessária para que nós possamos executar, não só saber, executar os ensinamentos do Cristo. Que todos esses 20 itens que eu passei aqui hoje estão dentro dos ensinamentos e das sábias palavras do nosso querido e bondoso irmão Jesus. Então, que esse nosso bondoso Jesus continue nos abençoando hoje e sempre, que nós possamos nos encontrar por infinitas vezes para conversar sobre a nossa abençoada doutrina espírita, e agradeço aqui por mais essa oportunidade e peço para que a espiritualidade nos despeça aqui em paz e que possamos estar aqui novamente na próxima semana. Que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.